Olá, pessoal! Continuando nossas aulas, então. Essa aula de hoje, este vídeo, vai falar sobre volume. Volume, o sinal é a letra V e nós fizemos assim. Então, esse é o sinal de volume. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta aula. Então, o que é o volume? O volume é o espaço ocupado por um corpo. Então, qual espaço esse corpo ele ocupa? Vocês podem ver nessa imagem aqui, nós temos uma caixa, nós temos uma garrafa de suco, nós temos alguns beckers, né? Material de laboratório. E cada um desses materiais, ele ocupa um determinado volume, né? É o espaço que esse material ocupa. Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Bom, aqui a gente tem algumas unidades de volume, tá? São apenas algumas, existem outras unidades, nós vamos trabalhar com estas unidades aqui, tá? Então, o metro cúbico, o litro, mililitro e o centímetro cúbico. Como que essas unidades se relacionam, tá? Então, um metro cúbico é 1000 vezes maior que o litro. Então, em um metro cúbico de volume cabem 1000 litros de água, por exemplo. 1 litro é igual a 1000 mililitros, tá? Ou 1000 centímetros cúbicos. Vocês vão ver, estão vendo aqui, ó, vocês podem perceber que mililitros e centímetros cúbicos, eles estão juntos aqui, porque uma unidade corresponde à outra. Eu vou mostrar para vocês um experimento no decorrer desse vídeo aqui. Mas como assim que em 1 metro cúbico cabe 1000 litros de água? Então, vocês vejam, nós temos aqui uma caixa e essa caixa, ela tem 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Isso significa 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que vai dar 1 metro elevado ao cubo. E se eu conseguir derramar água dentro dessa caixa, eu vou ver que eu consigo colocar dentro dessa caixa 1000 litros de água. Então, por isso que a gente diz que 1 metro cúbico correspondem a 1000 litros. Certo? Bom, e como que a gente pode calcular o volume de um corpo? Então, é claro que existem corpos de diversos tamanhos, formas, né? Aqui eu vou apresentar para vocês dois tipos. Vou apresentar para vocês um corpo regular, que é esse aqui, né? Que tá parecido com uma caixa, certo? Como que a gente calcula o volume deste aqui. E também de um corpo irregular, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, primeiro para esse caso aqui, ó. Neste caso aqui, vejam que a gente tem aqui, ó, a largura da caixa, a altura da caixa e a sua profundidade. Como que eu calculo qual é o volume que essa caixa ocupa? Então, para calcular o volume que essa caixa ocupa, basta que a gente multiplique as medidas. Então, eu vou fazer essa medida vezes esta medida vezes esta medida aqui. E assim a gente consegue calcular o volume do objeto, tá? Vou mostrar para vocês um experimento onde eu faço exatamente a medida de um objeto, tá? Então, prestem atenção no vídeo. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, uma caixinha de acrílico, muito parecida com o que vocês receberam no kit. Nós vamos medir primeiro o volume dessa caixinha. Qual é o espaço que essa caixinha ocupa, tá? Então, para isso, nós vamos precisar de tirar algumas medidas. Nós vamos medir este lado da caixinha, também vamos medir a altura da caixinha e também vamos medir a profundidade da caixinha, tá? Então,
começando. Vocês vejam que a caixinha ela é mais estreita embaixo do que em cima. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar a medida na metade aqui, ó, tá? No meio, pra gente ter uma medida aproximada. Então, aqui, ó. Medindo aqui. Então, vocês vejam, ó. Tem 6,7 centímetros, ok? Agora, nós vamos medir a altura da caixinha. Ó. Olhando, nós temos aqui 3,8 centímetros. E agora, nós vamos medir, nós medimos aqui, medimos a altura e agora vamos medir a profundidade. E ela tem aproximadamente 6,7 centímetros. Então, com essas medidas, nós vamos determinar qual o volume que essa caixinha ocupa. Então, pessoal, olha só. Então, aqui eu anotei as medidas para a gente não esquecer. 6,7, 6,7 e a altura 3,8. Agora, vamos então calcular para ver quanto que isso dá. Então, nós vamos fazer 6,7 vezes 6,7 vezes 3,8. Isso deu 170, o quê? Centímetros cúbicos. Aproximadamente, né? Deu 170,582. Então, nós vamos usar aproximadamente 170. Então, pessoal, nós fizemos os cálculos, né? Eu anotei ali, ó. Nós vimos que dá aproximadamente 170 centímetros cúbicos. Aqui, ó, nós temos uma proveta. E ela tem as unidades, podem ver aqui, ó, em ml. Então, agora nós vamos ver. De centímetros cúbicos, nós vamos ver quanto que corresponde 170 centímetros cúbicos em mililitros, tá? Então, agora eu vou colocar água dentro deste potinho. Essa água tá azul porque eu coloquei um corante. Então, vocês vejam, ó, nós vamos colocar água. Tá? Bem cheinho. Isso. E agora, nós vamos colocar essa água dentro da proveta. (170 ml). Então, com isso, a gente conclui o quê? Que 170 centímetros cúbicos é igual a 170 ml, ou seja, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, ok? Muito bem. E se o corpo for irregular? Se o corpo for tipo essa chave ou um parafuso, como que a gente pode fazer para calcular o volume? Ou de uma pedra, né? Como que a gente pode calcular o volume de corpos desse tipo? Então, vou mostrar para vocês um outro vídeo onde eu mostro para vocês como que a gente pode fazer para calcular o volume desse corpo. Isso. Então, se o corpo ele for um corpo irregular, como por exemplo essa chave aqui, ó, como que a gente vai determinar qual é o volume, qual é o espaço que essa chave ocupa? Então, para fazer isso, a gente utiliza um método bem simples. Então, vocês vejam, nós temos aqui, ó, novamente a proveta, né? Nós temos aqui a proveta, e dentro dela nós temos água, tá azul porque eu usei corante novamente, e vocês vejam que aqui, ó, tá indicando 90 ml, ou seja, 90 centímetros cúbicos, né? Agora, nós vamos colocar dentro da proveta a chave.
E aí, nós vamos ver quanto que vai aumentar o volume. Então, vocês viram, antes estava 90 e agora foi para 91. Então, vocês vejam que, tá em 90, com ela totalmente mergulhada, 91, certo? Então, ela tem, era 90, foi para 91, ela tem 1 ml de volume, 1 centímetro cúbico. E agora, se fosse uma pilha, como nesse caso aqui, né? Nós temos uma pilha. Então, vamos ver quantos centímetros cúbicos tem essa pilha, ou quantos ml, né? Qual o volume que essa pilha ocupa. Então, vamos colocar pilha também dentro do líquido. Ó, 90. Agora, nós vamos colocar a pilha. Então, vejam. Era 90, colocamos a pilha e foi para 94. Significa que o volume ocupado pela pilha é de 4 centímetros cúbicos, ou 4 ml. Então, como vocês viram, para a gente calcular o volume de um corpo irregular, basta que a gente coloque esse corpo dentro de uma proveta graduada com água. Depois a gente mergulha esse corpo dentro dessa proveta e verifica quanto aumentou de água. Então, se, vamos supor, como nesse caso dessa imagem, ó, inicialmente, antes de colocarmos o objeto, o volume, ele é de 150 ml. Colocado o objeto, vejam que o volume passou para 155 ml. Então, qual que é o volume do corpo? O volume do corpo é o quanto aumentou o volume. Então, se eu fizer 155 menos 150, eu tenho 5 ml. Ou seja, o volume que o corpo ocupa é de 5 ml, que é igual a 5 centímetros cúbicos. Bom, essa tabela aqui, ó, ela apresenta para a gente a relação entre as unidades. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, 1 litro também corresponde a 1000 centímetros cúbicos, já que mililitros e centímetros cúbicos são equivalentes, né? Como a gente já viu. Então, a relação entre essas unidades é de 1 para 1000. Então, 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 litro, 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos. Então, aqui nós temos os fatores de conversão, né? Para a gente fazer a transformação de uma unidade para outra. Então, agora nós vamos fazer uns exemplos. Utilizando o mesmo esquema, né, de transformação, da mesma forma como a gente fez em aulas anteriores, tá? Então, ó, 5 metros cúbicos em litros. Então, se eu tenho em metros cúbicos, se eu quero transformar para litros, eu vou multiplicar por 1000. Então, 5 vezes 1000 é igual a 5.000 litros. Na letra B. Na letra B, nós temos 450 ml, mililitros, e queremos transformar em litros. Então, de ml para litros, nós vamos fazer o quê? Ó, de ml para litros, nós vamos dividir por 1000. Então, 450 dividido por 1000 vai ser igual a 0,45 litros. E na letra C, nós queremos
3,2 litros em centímetros cúbicos. Então, de litros para centímetros cúbicos, nós temos que multiplicar, né? Porque nós queremos de litros para centímetros cúbicos. Então, nós vamos multiplicar. Por quanto? Por 1000. Então, 3,2 vezes 1000 é igual a 3.200, o quê? Centímetros cúbicos. Certo? Vamos adiante. Aqui, pessoal, é a atividade 2. Então, aqui é a atividade que vocês vão fazer em relação a essa aula, tá bom? Então, aqui, nessa primeira questão, nós temos algumas transformações, igual a feita anteriormente, que vocês já estão habituados. Nessa segunda questão aqui, vocês vão fazer o cálculo do volume ocupado por esta caixa aqui, né? Vocês têm aqui os valores referentes aos lados e aqui a equação. E neste caso aqui é uma situação igual a que eu mostrei para vocês no vídeo, né? Então, vocês têm uma proveta e dentro dessa proveta foi colocada uma pedra que fez com que o nível de água dentro da proveta aumentasse. Qual é o volume dessa pedra? Qual é o volume que essa pedra ocupa? É isso que eu quero que vocês façam. Então, depois disso, vocês tirem uma foto da atividade e encaminhem para mim pelo WhatsApp, tá bom? Bom, pessoal, concluímos a nossa aula. Como está fazendo o garoto aí, vamos estudar. Façam uma atividade e beijinhos para vocês. Até a próxima.